Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu tô aqui nesse lugar maravilhoso junto com meu marido para poder contar para vocês tudo sobre a nossa vinda para Portugal. Eu já tinha falado desse assunto em live, no Instagram, em post, só que eu nunca tinha feito um vídeo para cá pro YouTube, então eu me senti na necessidade. Eu vou deixar meu marido falar porque a ideia foi dele. Pode se apresentar, seu nome. Não, eu sou Otávio, a gente começou a morar em 2017, foi em janeiro de 2017, e quando comecei a namorar com a Evelyn, eu já entendi que eu teria um bom casamento pela pessoa dela, né? E assim, pelas condições do nosso país, eu sabia que isso demoraria muito para acontecer se eu corresse atrás de algum trabalho estável. E ela também. No Brasil é muito difícil você casar só com um trabalhando. Então eu pensei, vou ter cabeça para trabalhar. Bom, eu tenho uma reserva financeira que eu não mexo já há algum tempo e eu só mexeria em caso de investimento, né, para que eu não ficasse zerado. Daí eu pensei, bom, concurso público vai demorar muito, você tem que fazer preparatório. Desculpa estar sendo muito prolixo, sou muito prolixo, nossa. E daí eu pensei, com uma semana de namoro, chamei ela para conversar e no quintal da casa dela eu falei assim, olha só, eu já tenho... Tinha quantos anos na época? Tinha 36? Eu acho que é 34. 34? Nem me lembro. Ai, não lembro não. Tá, eu tô com 39 agora. Eu não quero esperar muito pra me casar, eu não quero namorar 5 anos, pra mim estar junto com você logo e tal. E eu tive uma ideia, a gente vai sair do país. A única forma de a gente fazer isso rápido, de a gente ver nossa vida rápido, é sair do país. E ela falou assim, eu topo. Aí a gente começou a orar bastante, oramos bastante. Deus foi a principal ajuda, porque as coisas que aconteceram não tinha outra explicação a não ser divina, né? Através de sonhos. E para quem acredita, assim, muitas pessoas eram usadas por Deus para falar com a gente, pessoas que a gente não conhecia, muitas coisas assim aconteceram. Eu me lembro de um fato que eu guardo muito comigo, de uma amiga chamada Cássia Tamires. A gente estava passeando na rua, eu e Evelyn, ela encontrou a gente no meio da rua, era umas 10 horas da noite, falou assim, olha, estamos indo para o monte orar, você quer ir comigo? Aí eu virei para ela e falei assim, vamos? Ela, vamos? Então vamos. Aí fomos para o monte orar, não conhecia ninguém, tinha uns 3 homens, mais uma senhora, e eu não conhecia ninguém, né? E lá no monte esse senhor veio e falou comigo que eu teria uma viagem, que eu iria sozinho, que ela iria depois. Isso não estava nem nos planos ainda, né? Tá, mas eu não vou entrar em detalhes. Isso foi uma das formas que Deus falou com a gente. E as coisas foram acontecendo, sabe? Seria um país, depois foi outro, depois Portugal foi a terceira opção, por causa de informação, porque a gente não sabia muito como era Portugal e as facilidades de chegar aqui. Daí conseguimos. Deus trabalhou da forma como Ele quis. Eu vim sozinho, porque era para mim ter vindo sozinho mesmo. Dava pra gente vir junto, mas eu tive que vir sozinho. Preparei, depois de 8 meses também, a Evelyn lá no Brasil, Deus falava muito com ela. Até a data que ela ia vir pra cá, Deus falava, né? Através de sonhos, Deus falava com ela. Eu quero contar um sonho que eu tive, só vou te interromper rapidinho. Eu tive um sonho, porque enquanto eu fiquei no Brasil, eu sofria bastante, por causa da distância e porque, assim, a gente acabou não tendo muito apoio, né? A gente cometeu o erro, eu cometi mais o erro de acabar contando para várias pessoas e isso atrapalhou um pouco, porque as pessoas não acreditavam muito que a gente ia conseguir, a gente esperava apoio, mas tudo bem, né? A gente compreende por que isso pode ter acontecido, às vezes é por preocupação, mas eu sofria muito com isso, então eu orava muito, ia bastante à igreja, e teve uma vez que eu tive um sonho que Deus mostrava a minha barriga grávida, e do meu lado estava a missionária Kátia, que é da igreja que nós frequentávamos lá no Brasil, e aí eu olhava para minha barriga e via uma cesárea saindo um buquê de flores cor-de-rosa, e aí a missionária lá da igreja, ela falava para mim assim, eu tô vendo você parindo flores, dava uma revelação no próprio sonho. E era uma cesárea. Cesáreas são o quê? São 8 meses, né? Que se pode fazer a cesárea. Geralmente a cesárea pode ser um parto prematuro ou parto depois do tempo. As duas coisas. Sim. E aí nesse sonho eu tive essa revelação de que o tempo de eu ir para Portugal seria esse tempo mais ou menos de 8 meses, né? E o buquê representava ali o nosso casamento. São coisas assim que Deus fala, sabe, no nosso íntimo, que às vezes as pessoas podem não acreditar. E depois eu sonhei também no outro trabalho, que eu trabalhava lá no Brasil, eu me despedindo da minha patroa e dos meus colegas num canteiro de obra gigante, e você aparecia assim e falava, vambora, com pressa. E foi logo quando você comprou a passagem e eu vi. Aí foi isso.
algumas coisas que aconteceram comigo aqui em Portugal também foram para acontecer no tempo de Deus. Eu peguei alguns péssimos patrões aqui, acho que uns 2 péssimos patrões, que atrasou um pouco, né? Quando você chega aqui, você chega um pouco ingênuo de tudo. E aqui tem pessoas que vão te enganar como em qualquer lugar do mundo. Então, fui enganado em algumas coisas aqui, trabalhei sem receber, e isso atrasou muito. Atrasou em termos, né? Porque foi o tempo certo de Deus. Atrasou para mim, para os meus planos, mas não para os planos de Deus. E a passagem comprada foi bem inusitada, foi do nada, assim, uma pessoa, você quer comprar passagem para ela? Eu falei assim, quero, mas eu tenho que ter, eu ainda não sei como é que compra a passagem, realmente não entendo nada disso, né? Quando ele comprou para vir, ele foi numa agência com a mãe dele. Sim. Foi numa agência, comprou no cartão. Eu não tinha cartão na época, minha mãe comprou pra mim. Aí aqui o amigo falou assim, tá bom, vou abrir o computador, você compra e depois você me dá o dinheiro. Tá bem. Ele foi lá e comprou. E aí foi uma alegria pra Evelyn, né? Porque chega um tempo que o pessoal já pensa assim, rapaz, esse cara é safado, hein? Não vai voltar mais não, hein, Evelyn? Vai esquecer que... Foi pra lá, te largou aqui, filho, esquece. O cara foi pra Europa sozinho, tu acha que tu vai atrás? Falei, vai não, hein? Mas, assim, quem me conhece, assim, né? Meus amigos que me conhecem, sabe que eu não sou desse jeito. Compreendo até quem pensa assim também, porque quem pensa assim talvez também goste da Evelyn, né? Assim, olha, poxa, vê tua vida aqui, Evelyn, porque você tá lutando pra ir, mas talvez o cara vai te enganar. Compreendo isso, pessoas que gostam da Evelyn. Sim. Só ainda não havia me conhecido também, né? E foi isso, sabe? Não sei mais muito o que contar. Porque a Evelyn, ela faz esses vídeos bem inusitados, sabe? Eu vou gravar e você fala isso. Então a gente faz. É pra contar o nosso testemunho, nossa história, pra glória de Deus. E assim, todo o sofrimento que a gente teve, sabe? Claro que não dá pra poder contar tudo, né, num vídeo só, talvez a gente possa até fazer um outro vídeo, mas o sofrimento da espera, da incerteza de saber se a gente ia conseguir mesmo, a dúvida das pessoas, que é por preocupação, a gente entende isso, né, nossos amigos, nossa família, a gente quando tá no Brasil pensa que outro país é outro planeta, então a gente não tem assim muita ideia, pensa que vai chegar lá no lugar, vai passar fome, mas não aconteceu isso, sabe? Porque Deus, ele foi o nosso guia o tempo todo, olha, até na imigração, pra você perguntaram bastante coisa, né? Sim. Mas conseguiu passar. Só que eu orava, eu pedia tanto a Deus assim, Senhor, que não me perguntem nada, que eu dê só o passaporte e entre no país. E foi o que aconteceu. Cheguei. Porque pra vir pra cá você precisa de alguns documentos. Você precisa passaporte, é claro, né? Porque eu vim não precisava de comprovante de vacinação, nem nada disso. O passaporte, o seguro viagem, a estadia no hostel ou o hotel, mas o que precisava? Dinheiro. O comprovante, que o dinheiro você tem que comprovar. A passagem de volta também, tudo. Passagem de volta é obrigatória. E na imigração pediu tudo isso. Nossa, eu enchi a mesa do agente de imigração lá de papéis. E pra Mas que não deixaram você entrar, né? Mas assim, não tem como não deixar entrar. Você vem pra cá tudo certinho, com todos os documentos, né? Você entra. Mas tem um nervosismo. Mesmo você tendo tudo certinho, com todos os documentos, você tem um nervosismo, né? Você fica nervoso. Eu fiquei realmente um pouco nervoso, mas eu entrei, né? Graças a Deus. E a Evelyn fica muito mais nervosa que eu, né? Ela é muito mais nervosa, muito mais... ansiosa, muito mais, né, destrambelhada, graças mas a Deus foi só o passaporte que pedido dela. só. Porque Deus sabe que se ele me pedisse alguma coisa, eu ia entrar em pânico. Me pedisse mais alguma coisa. E agora já vão fazer o quê? Já vai fazer 3 anos quase que a gente tá aqui. Em outubro faz 3 anos que eu tô aqui. Ele vai fazer 4 porque ele veio no início de fevereiro de 2019. No início não, acho que no final de fevereiro. Não, você veio no dia 31 de janeiro de 2019. E eu vim no dia 20 de outubro de 2019. E Deus proveu tudo pra gente. Demoramos pra conquistar, né, as coisas. A gente passou por algumas dificuldades. Outra coisa legal assim, quando a gente tá prestes a casar, prestes a juntar os panos, né? A gente tem uma alegria de tentar projetar dificuldade, né? O glamour da prova, o glamour do início de casamento, como é na nossa cultura, né? Na maioria da massa, do povo pobre. Nossa, a gente vai começar só com o colchão, Sim. Só com o ventilador, com uma geladeira só, com fogão. Vamos conquistar aos poucos. Isso é muito bom, a gente cria todo um romantismo em cima da dificuldade, né? Mas quando a gente passa pela dificuldade, né, não é legal. A gente não passou por dificuldade aqui em Portugal. Algumas, poucas. Assim, nunca faltou comida de jeito nenhum. Sim. Não nada esse tipo disso. de dificuldade. Mas Deus proveu muitas coisas, sabe?
nunca faltou geladeira, nunca faltou, né? Não. Sim. A dificuldade que a gente passava é de não conhecer o local, não conhecer as pessoas, de levar a volta das pessoas. O problema aqui é a ingenuidade extrema. Assim, é bom, eu não nego a ingenuidade, ela é boa, porque mostra que você confia nas pessoas. E eu nunca pretendo abandonar isso, sabe? Ser uma pessoa mais malandra e tal. Eu pretendo nunca ser assim. A gente glamorou muitas provas. Hoje eu fico muito alegre por ter passado tantas provas, sabe? Junto com a minha esposa. Isso é muito bom pro casal, isso fortalece bastante. Na hora que você está passando, é muito ruim, porque você fica preocupado, você fica assim, caramba, Deus, o que vai acontecer agora? Mas agora que a gente está num momento melhor, não tá melhor como a gente poderia estar, né? A gente tem planos, a gente mora numa casa pequenininha, porque a gente tem planos do dinheiro que sobra a gente juntar para comprar nossa casa. Então a gente mora numa casa menorzinha, num lugar mais afastado, propositamente, né? A gente poderia estar morando melhor, vivendo melhor, mas a gente pensa no futuro. A gente procura economizar ao máximo para que a gente possa construir, se Deus permitir, uma coisa assim mais sólida, onde a gente possa descansar. O início num novo país é sempre um pouco mais difícil, porque a gente não conhece a cultura, não conhece as pessoas, e aí a gente passa por alguns perrengues assim, de levar algumas voltas, mas foi bom para crescimento e a gente chegou num ponto agora em que a gente já aderiu mais à cultura do país, sabe? E a gente está muito feliz aqui. Claro que não é um país perfeito, né? A gente às vezes, quando vem para cá, tem a ideia de que é um paraíso, e não é assim, sabe? Mas tudo é crescimento, então se for algo que está no propósito de Deus para tua vida, invista. Pode não ser somente Portugal, pode ser outro país. E quando a gente chega aqui também em Portugal, tem oportunidade de a gente viajar para outros países, para estudar. Um leque de oportunidades que se abre, sabe? Então assim, se for o plano de Deus para sua vida, invista, não fique com medo, não fique com medo do que as pessoas vão pensar, ou se você vai passar por algum problema, alguma coisa muito difícil. Mas assim, quando a gente tem Deus, quando a gente coloca o nosso caminho diante do Senhor e confia nele, o mais ele faz. E foi isso que aconteceu com a gente. Eu espero que a gente tenha explicado bem. Muito obrigada, tá bom? Por você ter assistido esse vídeo até aqui. E um beijão, até o próximo vídeo.